Ô, Andreas, é difícil imaginar uma razão plausível para que o julgamento de Bolsonaro e os seus aconteça na primeira turma e não no plenário do STF, sem que seja aquilo que apurou a nossa Mônica Bergamo. O Xandão tá fugindo como é que eu digo? Do contraditório, né? De votos que não sejam exatamente como o dele. É a sua interpretação também, Andreasa? Bom dia para você. Ops. Bom dia, pessoal. O botão errado, desculpa, Andreasa. Imagina. Bom dia, Carla. Bom dia a todo mundo. É o seguinte, essa interpretação compõe a leitura, Megali, do que acontece. Nós estamos falando, precisamos falar, de um juiz que tem uma pegada autoritária, que é o Alexandre de Moraes. Tem muita dificuldade com a divergência, tem muita dificuldade com a crítica. Vai entender isso que nós estamos fazendo aqui, que eu estou fazendo, como um ataque. Também tem a corrupção do sentido da palavra ataque. Tudo vira ataque no Brasil. A gente perde a noção de quando está diante de ataques de verdade. Todo mundo que acredita, é o meu caso, que Jair Bolsonaro e os demais denunciados, ou quase todos eles, cometeram os crimes denunciados, todo mundo deveria estar especialmente preocupado com a condução do processo, com o devido processo legal. É preciso ter aprendido alguma coisa com a experiência da Lava Jato. Aliás, vejam o que está fazendo Dias Toffoli com o que restou do edifício da Lava Jato. As duas coisas coexistem, tanto relativamente ao movimento golpista quanto relativamente à corrupção. As coisas coexistem. Os crimes aconteceram, eu estou certo disso, eu li a denúncia, eu acompanho esse processo, eu tenho certeza, isso é uma opinião minha, e claro, devido ao processo legal com direito à defesa, até a eventual condenação, ainda nem réus são os denunciados, eu tenho certeza, coexistência, de que os crimes apontados contra Jair Bolsonaro foram realizados. E eu também tenho certeza de que a condução de Alexandre de Moraes é danosa para o processo. No caso da Lava Jato, a que eu me referi, coexiste o crime, existe a corrupção, a pilhagem à Petrobras, a roubalheira de dinheiros públicos, dinheiro sendo devolvidos, delações sendo feitas, e não me venham com um papo de tortura, de pau de arara do século XXI, delatando pessoas assistidas pelas maiores e mais ricas bancas advocatícias do Brasil. A corrupção houve. Os corruptores e os corrompidos. E há também os problemas no devido processo legal da Lava Jato. O que a gente aprendeu com isso? Porque agora, de novo, Megali, para entrar na sua questão, surge uma preocupação sobre, nesse caso específico que você se referiu, o locus do julgamento de Jair Bolsonaro. É uma questão, há várias outras problemáticas nesse processo. Qual a razão para esse julgamento se dar numa turma? É o julgamento, goste-se ou não do sujeito, é o julgamento de um ex-presidente da República. É uma causa complexa, é uma questão que divide a sociedade. Se o Supremo Tribunal Federal vai julgar essa questão, nós precisamos exigir, como sociedade, a palavra do plenário, do pleno, dos 11 ministros. Daí que vem a legitimidade do Supremo Tribunal Federal. Sempre bom lembrar que os ministros não têm voto, eles não são eleitos. É a razão por que a individualidade deveria ser esvaziada, o monocratismo deveria ser exceção. O colegiado é a expressão. Impessoalidade republicana é um princípio constitucional da casa que guarda a Constituição. Não é admissível como argumento a ideia que prospera de que não seria bom para o julgamento de Bolsonaro e da eventual condenação haver divergência. O que é isso, se divergência há na sociedade? Se tem gente que acha que Bolsonaro não é golpista, tem gente que acha que Bolsonaro é vítima, não é o meu caso. Mas isso faz parte do debate público. Se há divergência no Supremo, ela precisa aparecer no julgamento. Que preocupação é essa de que Bolsonaro ou quem quer que seja precisa ser condenado unanimemente para dar força para o ministro? O que é isso? Agora, para que o julgamento saia da turma e vá para o plenário, o Supremo tem de se impor a Alexandre de Moraes.
Porque é uma subordinação. Sinto muito, ministro Barroso e tal. Há uma subordinação nesse momento. Alexandre de Moraes parece fazer o que quiser. E ficam os ministros do Supremo mandando recado. Não estou gostando disso, gostaria de que fosse no plenário. O que é isso, gente? Essa é a quinta série? Quem vai dizer, gente, esse julgamento tem que ser... Quem vai abrir a divergência? E não é por falta de espaço para falar, porque os ministros do Supremo falam sem parar o tempo todo sobre tudo. Quem vai dizer, olha, esse julgamento é muito importante, tem de ser no plenário. É aquilo de que a sociedade precisa. Então, essa é uma entre as várias questões. E nós, como imprensa, quer dizer, quem sou eu para dizer o que as pessoas têm de fazer? Eu, como jornalista, como membro da imprensa, eu vou bater nessa tecla diariamente. Esse julgamento, na hipótese de que haja, porque a denúncia ainda não foi recebida, mas nós sabemos que será, enfim, esse julgamento tem de ser no plenário do Supremo Tribunal Federal. O Supremo não se pode, dada a crise de legitimidade que há no Supremo, as pessoas, infelizmente, não acreditando na Corte Constitucional, o Supremo não se pode dar, eu nem gosto dessa expressão, porque é obrigação do Supremo fazer o certo, o Supremo não se poderia dar o luxo de abrir mão de expressar a sua palavra na forma colegiada máxima. Mas a tendência é de que haja uma resistência mesmo contra a divergência pelo julgamento na turma. Nosso papel, repito aqui, meu papel, que eu vou exercer, é cobrar que o julgamento, pela gravidade que há, é o mínimo que se espera, aconteça no plenário do Supremo Tribunal Federal. Bom, e plenário, tem a participação dos 11 ministros, há ouvintes que perguntam, e a primeira turma é formada por Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux. Ali é barbada. São 5 votos pela condenação. Certamente haveria alguma divergência numa votação no plenário do STF.